Era uma manhã comum de domingo, quando ela entrou pela porta lateral da igreja, trazendo algo que mudaria tudo naquele momento. O que ela tinha a contar sobre Nossa Senhora Aparecida deixou a congregação inteira em silêncio absoluto. Nos próximos minutos, você vai conhecer não só esse relato impressionante, mas a história completa por trás da padroeira do Brasil, desde sua descoberta nas águas do Rio Paraíba até os milagres que ninguém consegue explicar. Fique até o final, porque vou te mostrar por que essa devoção atravessou 3 séculos e continua transformando vidas até hoje. Antes de continuar, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história completa da Bíblia e dos grandes eventos da fé cristã. Agora vamos começar do início, porque para entender o que aconteceu naquela igreja e o poder dessa devoção, precisamos voltar ao ano de 1717 no interior de São Paulo. O Brasil colonial vivia dias tensos. Portugal ainda dominava essas terras, e a região do Vale do Paraíba era uma área de passagem importante entre São Paulo e as minas de ouro recém-descobertas. A população era pequena, espalhada em fazendas e vilarejos simples. As pessoas viviam do que plantavam e pescavam. A fé católica era praticamente a única religião permitida e praticada, trazida pelos colonizadores portugueses e missionários que catequizavam os índios nativos. Naquele ano, o governador da capitania de São Paulo e Minas do Ouro, Dom Pedro de Almeida, o conde de Assumar, estava prestes a passar pela região de Guaratinguetá, uma pequena vila às margens do rio Paraíba do Sul. Era outubro, mês das chuvas na região, e as águas do rio estavam revoltas, turvas, nada favoráveis para a pesca. Mas a notícia da chegada de uma autoridade tão importante exigia preparativos especiais. Era preciso servir um banquete digno, e isso incluía peixes frescos. 3 pescadores foram convocados para a missão quase impossível: Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves. Eles conheciam aquele rio como ninguém. Haviam passado a vida inteira navegando suas águas, conhecendo cada curva, cada pedra escondida sob a superfície. Mas mesmo com toda essa experiência, sabiam que pescar naquelas condições seria um desafio enorme. Era de madrugada quando eles lançaram a canoa nas águas escuras do Paraíba. O céu ainda tinha estrelas quando começaram a lançar as redes. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Nada. As redes voltavam vazias, pesadas apenas com a água barrenta do rio. Hora após hora, a frustração crescia. O sol começou a subir no horizonte, e ainda não tinham conseguido sequer um peixe pequeno. João Alves, o mais experiente dos 3, remou até um ponto mais afastado, próximo ao Porto Itaguaçu. Era uma área conhecida por ser funda, onde normalmente os peixes maiores se escondiam. Ele lançou a rede mais uma vez, fazendo uma prece silenciosa. Quando puxou, sentiu um peso diferente. Não era o balanço de um peixe preso, mas algo mais sólido, mais pesado. Com esforço, trouxe a rede para dentro da canoa. Entre as algas e o lodo havia um corpo. Um corpo pequeno, de madeira escura, quase preta. Era uma imagem religiosa, uma escultura de Maria, a mãe de Jesus, mas estava sem a cabeça. A peça estava danificada, quebrada e coberta de limo. Para homens simples e profundamente religiosos como aqueles pescadores, encontrar uma imagem sagrada no fundo do rio era algo que mexia profundamente com o coração. Domingos, Garcia limpou cuidadosamente a peça com água do rio e a colocou com respeito no fundo da canoa. Eles continuaram pescando. Afinal, ainda precisavam conseguir peixes para o banquete do governador. Remaram um pouco mais, talvez uns 50 metros rio abaixo, e João lançou a rede novamente no mesmo local. Quando a puxou, lá estava ela, a cabeça da imagem. A cabeça que se encaixava perfeitamente no corpo que tinham encontrado minutos antes. Os 3 pescadores olharam uns para os outros em silêncio. Não era coincidência. Algo maior estava acontecendo ali. Domingos pegou a cabeça e a encaixou no corpo. A imagem ficou completa. Era uma Nossa Senhora da Conceição, esculpida em terracota e depois pintada, usando o estilo comum das imagens paulistas do século XVII.
Media cerca de 40 centímetros de altura. Sua face era serena, as mãos postas em oração, o manto caindo sobre os ombros em dobras delicadas. O que aconteceu a seguir mudou aquela manhã de fracasso em algo extraordinário. Eles envolveram a imagem em panos secos que tinham na canoa e voltaram a pescar. A primeira rede que lançaram depois de encontrar a imagem completa voltou cheia. Tão cheia que mal conseguiram puxá-la para dentro da canoa. Peixes de todos os tamanhos, mais do que haviam pescado em semanas. A rede seguinte veio igualmente farta. E a próxima, e a próxima. Em poucas horas, a canoa estava tão cheia de peixes que começou a afundar pela lateral. Eles precisaram parar de pescar, não por falta de peixes, mas porque não tinham mais espaço. Remaram de volta para a margem, com o coração acelerado. Não era só a pesca milagrosa. Era a sensação de que algo sagrado havia tocado suas vidas naquela manhã. Quando chegaram à vila, a notícia se espalhou rapidamente. As pessoas vinham ver a imagem e ouvir a história. Felipe Pedroso levou a imagem para sua casa, onde construiu um pequeno oratório. Durante 15 anos, a Virgem ficou ali, na humilde residência daquele pescador. As pessoas da região começaram a visitá-la, a fazer preces diante dela, a acender velas. E os milagres começaram a acontecer. O primeiro relato documentado foi o de um escravo. Não se sabe seu nome, mas a história atravessou gerações. Ele estava preso com correntes de ferro, acusado de tentar fugir. A punição para escravos fugitivos era severa no Brasil colonial. Mas esse homem tinha fé. Ele pediu para ser levado diante da imagem de Maria, que havia sido encontrada no rio. Seus senhores, talvez por curiosidade ou por deboche, permitiram. O escravo se ajoelhou diante da imagem pequena e escura. Rezou com lágrimas nos olhos. Pediu liberdade, pediu misericórdia, pediu ajuda. E então, diante de testemunhas, as correntes se soltaram. Simplesmente se abriram e caíram no chão. Não foi necessário chave, não houve força humana envolvida. As correntes de ferro se soltaram sozinhas. O homem estava livre. A notícia desse milagre se espalhou como fogo em mato seco. As visitas à casa de Felipe Pedroso aumentaram. Pessoas vinham de vilas vizinhas, caminhando léguas sob o sol quente, apenas para rezar diante daquela imagem. Em 1732, 15 anos após a descoberta, a devoção havia crescido tanto que Felipe Pedroso construiu uma capela pequena, especialmente para abrigar a imagem. Era simples, de pau a pique, mas era um lugar dedicado. Foi nessa época que a imagem começou a ser chamada de Nossa Senhora Aparecida. O nome veio naturalmente, porque ela havia aparecido das águas. Aparecida. Aqui apareceu. Aqui foi revelada. Aqui surgiu quando ninguém esperava, em circunstâncias impossíveis de explicar apenas pelo acaso. Filho de Felipe Pedroso assumiu os cuidados da capela após a morte do pai. A devoção continuou crescendo. Mais milagres foram relatados, curas inexplicáveis de doenças que médicos haviam declarado impossíveis de tratar, pessoas que recuperavam a visão, mulheres que conseguiam engravidar após anos de tentativas frustradas, proteção em viagens perigosas, prosperidade para famílias que viviam na miséria. Em 1743, 36 anos após a descoberta, o vigário de Guaratinguetá, padre José Alves Vilela, construiu uma capela maior no alto do Morro dos Coqueiros. A primeira capela estava pequena demais para receber os fiéis que vinham em peregrinação. A imagem foi transferida numa procissão solene. Milhares de pessoas acompanharam, cantando, rezando, carregando velas e flores. Mas o milagre mais impressionante e mais comentado aconteceu em 1850. Um homem chamado Zacarias, morador da região, havia caído em desgraça. Ele perdeu tudo que tinha. Negócios fracassaram, doenças atingiram sua família, problemas se acumularam de tal forma que ele entrou em profundo desespero. Zacarias não era um homem de fé. Pelo contrário, ele zombava das crenças religiosas, ridicularizava os devotos que peregrinavam até a capela. Numa noite de bebedeira, ele decidiu fazer algo impensável.
Invadiu a capela, pegou a imagem de Nossa Senhora Aparecida e a jogou no chão com força, tentando quebrá-la. Queria provar que não passava de madeira, que não tinha poder algum. Mas a imagem não quebrou. Ele tentou novamente. E novamente. Nada. Zacarias então pegou a imagem e a jogou longe. Alguns metros adiante, ela parou no chão intacta. Algo mudou dentro dele naquele momento. Um terror profundo tomou conta do seu coração. Ele caiu de joelhos e começou a chorar compulsivamente. Pediu perdão, implorou misericórdia. Pegou a imagem com reverência, limpou a poeira, colocou-a de volta no altar. Zacarias se tornou um dos devotos mais fervorosos da região. Contava a todos o que havia acontecido naquela noite, como sua vida havia mudado, depois que experimentou algo que ele não conseguia explicar com lógica. Chegamos agora à metade desta história, e se você está gostando deste conteúdo, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa conhecer essas histórias de fé. Não esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos como este. No século XIX, a devoção a Nossa Senhora Aparecida já havia se espalhado por todo o Brasil. Pessoas vinham de estados distantes, enfrentando viagens que duravam semanas, apenas para estar diante da imagem. A capela no Morro dos Coqueiros ficou pequena novamente. Em 1888, foi construída uma igreja maior, chamada de Basílica Velha. Era uma construção impressionante para os padrões da época, capaz de receber milhares de fiéis. Mas algo ainda maior estava por vir. Em 1929, o Papa Pio XI proclamou Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil. Não foi uma decisão aleatória. Os bispos brasileiros haviam enviado um pedido formal ao Vaticano, apresentando toda a documentação sobre a devoção, os milagres relatados, a importância que aquela imagem tinha para o povo brasileiro. O Papa estudou o caso e concordou. Nossa Senhora Aparecida recebia o título mais importante que uma devoção mariana poderia receber num país, padroeira oficial. A notícia foi recebida com celebrações em todo o território nacional. Procissões, missas solenes, festas populares. A pequena imagem que 3 pescadores haviam encontrado nas águas barrentas do rio Paraíba em 1717 era agora a padroeira de uma nação inteira. Em 1930, foi colocada uma coroa de ouro e pedras preciosas sobre a cabeça da imagem. Durante uma cerimônia de coroação solene, Dom Duarte Leopoldo e Silva, arcebispo de São Paulo, presidiu a celebração. Mais de 150.000 pessoas compareceram. Foi um dos maiores eventos religiosos já realizados no Brasil até aquele momento. Mas a história de Nossa Senhora Aparecida teve seu momento mais traumático em 1978. No dia 16 de maio daquele ano, um homem chamado Rogério Marcos de Oliveira entrou na Basílica Velha durante uma missa. Ele era membro de uma seita que pregava contra a devoção mariana. Aproximou-se do altar, onde a imagem estava exposta dentro de um redoma de vidro. De repente, ele pegou a imagem e a arremessou no chão com toda a força. A imagem se estilhaçou em mais de 200 pedaços. O silêncio que tomou conta da basílica foi absoluto. Depois vieram os gritos, o choro, o desespero. Parecia o fim. Aquela imagem que havia atravessado mais de 2 séculos e meio, que havia resistido ao tempo, à umidade, aos fungos, aos cupins, estava ali destruída, fragmentada em centenas de pedaços no chão de mármore. Rogério foi imediatamente detido. Milhares de fiéis que estavam na basílica e nos arredores ficaram em estado de choque. A notícia se espalhou pelo Brasil inteiro em questão de horas. Parecia uma tragédia nacional. A padroeira do Brasil havia sido profanada e destruída. Mas o que parecia ser o fim se transformou em algo extraordinário. Especialistas em restauração foram chamados com urgência. Cada fragmento da imagem foi cuidadosamente recolhido, catalogado, estudado. Era um quebra-cabeça gigantesco e delicado. Durante meses, os restauradores trabalharam com precisão cirúrgica, colando peça por peça, reconstruindo a imagem.
O trabalho foi concluído em novembro de 1978. A imagem foi totalmente restaurada. Todos os fragmentos foram recolocados em seus lugares. É claro que ficaram marcas, cicatrizes visíveis no pescoço e no corpo, lembrando o que havia acontecido, mas a imagem estava completa novamente. No dia 4 de novembro, ela foi devolvida aos fiéis numa celebração emocionante. Centenas de milhares de pessoas choravam de alegria. Muitos devotos interpretaram a restauração como mais um milagre. A imagem que havia sido encontrada quebrada em 1717, com a cabeça separada do corpo e que os pescadores haviam juntado, agora em 1978 era destruída novamente e novamente era juntada, peça por peça. Era como se a história se repetisse, mostrando que aquela devoção era indestrutível. A partir de então, a imagem passou a ser protegida com segurança reforçada. E a basílica que a abrigava já estava ficando pequena para a quantidade de peregrinos que visitavam o santuário todos os anos. Em 1955, havia começado a construção de uma basílica nova, muito maior. O projeto era ambicioso: criar o segundo maior templo católico do mundo, capaz de receber até 45 mil pessoas ao mesmo tempo. A construção levou décadas. A nova Basílica de Nossa Senhora Aparecida é monumental. Tem 173 metros de comprimento, 168 de largura e uma cúpula de 70 metros de altura. A área total é de 18 mil metros quadrados. Pode receber até 45 mil fiéis simultaneamente no seu interior. Foi consagrada pelo Papa João Paulo II em 1980, durante sua primeira visita ao Brasil. Hoje, o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida é o segundo maior santuário mariano do mundo, perdendo apenas para a Basílica de Guadalupe, no México. Recebe entre 10 e 12 milhões de visitantes por ano. É o lugar mais visitado do Brasil. Mais do que qualquer praia, mais do que qualquer ponto turístico, mais do que qualquer parque. Mas vamos voltar àquele relato que abriu esta história. Aquela mulher que entrou na igreja num domingo comum com algo impressionante para contar sobre Nossa Senhora Aparecida. Ela havia feito uma peregrinação até o santuário em Aparecida do Norte. Viajou centenas de quilômetros de ônibus. Chegou lá cansada, com dores no corpo, mas com o coração cheio de fé. Ela havia feito uma promessa anos antes. Seu filho estava doente, os médicos não davam esperança. Ela prometeu que, se ele sobrevivesse, faria a peregrinação até Aparecida todos os anos pelo resto da vida. O filho se recuperou, e ela cumpriu a promessa religiosamente. 23 anos seguidos fazendo a mesma viagem, participando da mesma romaria. Mas naquele ano algo diferente aconteceu. Durante a missa no santuário, enquanto olhava para a imagem de Nossa Senhora Aparecida lá no altar, ela sentiu algo que nunca havia sentido antes, uma paz profunda, mas também uma presença. Era como se alguém estivesse ao seu lado, mesmo ela estando sozinha no meio de milhares de pessoas. Lágrimas começaram a escorrer sem controle. Não era tristeza, não era alegria. Era algo além disso, uma certeza inexplicável de que estava sendo vista, conhecida, amada. Quando voltou para sua cidade e contou na igreja o que havia experimentado, as pessoas ficaram em silêncio. Alguns choraram junto com ela. Outros sentiram aquele arrepio que toma conta do corpo quando reconhecemos algo verdadeiro e profundo sendo compartilhado. A reação foi de admiração, mas também de identificação. Muitas pessoas ali já haviam vivido experiências parecidas. Momentos em que a fé deixou de ser apenas teoria e se tornou encontro. Mas o que explica essa devoção tão profunda? Por que milhões de brasileiros viajam todos os anos até Aparecida? Por que uma imagem de 40 centímetros, escurecida pelo tempo, continua atraindo multidões 3 séculos depois de ter sido encontrada? A resposta está na história do povo brasileiro. Nossa Senhora Aparecida foi encontrada por pescadores pobres, homens simples que ganhavam a vida com o trabalho duro das mãos. A imagem foi cuidada primeiro por eles, em casas humildes, antes de ter capelas e basílicas.
E o primeiro milagre documentado foi a libertação de um escravo. Num país que viveu 300 anos de escravidão, isso tem um significado profundo. Nossa Senhora Aparecida se tornou a mãe dos pobres, dos marginalizados, dos esquecidos. Não foi uma devoção que começou nas igrejas ricas das grandes cidades. Começou na beira do rio, nas mãos calejadas de pescadores, na fé simples de gente que não tinha nada além da esperança. E essa origem nunca foi esquecida. Quando as pessoas vão até a Aparecida, muitas vão pagando promessas. Promessas feitas em momentos de desespero, quando não havia mais ninguém a quem recorrer. Promessas feitas de madrugada, em quartos de hospital, em celas de prisão, em barracos onde falta comida. E quando as coisas melhoram, quando o filho sara, quando o emprego aparece, quando a paz volta, elas lembram da promessa. E vão. Muitas fazem o caminho a pé. A caminhada da fé, como é chamada, sai de várias cidades diferentes e percorre dezenas ou até centenas de quilômetros até chegar ao santuário. Pessoas de todas as idades, classes sociais, histórias de vida, caminhando juntas. Algumas levam dias dormindo em escolas ou ginásios que abrem as portas para receber os peregrinos. Chegam com os pés machucados, cansados, mas com o sorriso de quem cumpriu o que prometeu. Outras vão de joelhos, sobem as escadarias da Basílica de joelhos, passo por passo, rezando, chorando. É uma cena que marca qualquer pessoa que presencia. Não importa se você é religioso ou não. Ver alguém subindo degraus de joelhos, com os joelhos sangrando às vezes, mas continuando porque prometeu, porque acredita, porque sente que precisa fazer aquilo, isso mexe com qualquer um. E tem os ex-votos. Salas inteiras cheias de objetos deixados por fiéis, fotos de pessoas que se curaram, roupas de bebês que sobreviveram, muletas de quem voltou a andar, chaves de casas conquistadas, diplomas de formatura alcançados. Cada objeto ali conta uma história. Uma história de fé, de luta, de superação. São testemunhos silenciosos de vidas que foram transformadas. Mas existe também uma controvérsia em torno dessa devoção. Alguns grupos cristãos, especialmente protestantes e evangélicos, criticam a veneração de imagens. Argumentam que a Bíblia proíbe fazer imagens de escultura e se ajoelhar diante delas. Citam Êxodo capítulo 20, versículos 4 e 5, onde Deus diz ao povo de Israel que não devem fazer imagens de escultura nem se curvar diante delas. Esse debate é antigo e profundo. A Igreja Católica responde dizendo que há diferença entre adoração e veneração. Adoração é devida somente a Deus. Veneração é honra, respeito, amor. Quando os católicos rezam diante de uma imagem de Maria, argumentam eles, não estão adorando a imagem, mas venerando a pessoa que ela representa. É como olhar para a foto de uma pessoa amada. A foto não é a pessoa, mas representa a pessoa, e nos ajuda a lembrar dela, a sentir sua presença de alguma forma. A Igreja também aponta que o próprio Deus ordenou fazer imagens em algumas situações. Em Êxodo capítulo 25, versículos 18 a 22, Deus manda Moisés fazer 2 querubins de ouro para colocar sobre a Arca da Aliança. Em Números capítulo 21, versículos 8 e 9, Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze e colocá-la numa haste, e todos que olhassem para ela seriam curados. Então, a proibição de Êxodo, argumentam os católicos, era contra fazer imagens de deuses falsos para adorá-los, não contra fazer imagens em si. Mas, independentemente dessa discussão teológica, o fato é que, para milhões de brasileiros, a devoção a Nossa Senhora Aparecida é real e transformadora. Não é superstição vazia, é fé vivida, é experiência de comunidade, é identidade cultural e religiosa. O dia de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, é feriado nacional no Brasil desde 1980. Nesse dia, mais de 200.000 pessoas visitam o santuário. As missas acontecem de hora em hora. A cidade de Aparecida, que tem 35.000 habitantes, recebe uma população flutuante maior que ela mesma. Hotéis lotados, restaurantes cheios, ruas tomadas por peregrinos. E não são só brasileiros.
Pessoas de toda a América Latina visitam o santuário. Há missas em espanhol, em inglês, em italiano. Padres e bispos de vários países vão celebrar lá. É um lugar de encontro internacional de fé católica. A imagem em si continua sendo objeto de estudo. Especialistas em arte sacra e historiadores tentam determinar quem a esculpiu. A teoria mais aceita é que foi feita por um monge beneditino chamado Frei Agostinho de Jesus, que viveu no Mosteiro de São Paulo no final do século XVI e início do XVII. Ele era conhecido por esculpir imagens religiosas no estilo paulista da época. Mas não há prova definitiva. Como a imagem foi parar no fundo do rio Paraíba, também é um mistério. Uma teoria é que estava sendo transportada de um lugar para outro e o barco naufragou. Outra teoria é que foi jogada no rio de propósito durante algum conflito ou perseguição. Ou pode ter caído acidentalmente de uma canoa. Ninguém sabe ao certo, e talvez seja melhor assim. O mistério faz parte da história. O que sabemos com certeza é que ela estava lá no fundo do rio, esperando ser encontrada, e que 3 pescadores humildes tiveram o privilégio de trazê-la à superfície, e que desde então incontáveis vidas foram tocadas por essa devoção. Tem uma história que é contada pelos devotos mais antigos. Durante a Segunda Guerra Mundial, soldados brasileiros que lutaram na Itália levavam medalhinhas de Nossa Senhora Aparecida. Antes de embarcar para a Europa, muitos foram até o santuário pedir proteção. Dos 25.000 soldados brasileiros que lutaram na guerra, menos de 500 morreram em combate. Uma taxa de mortalidade muito baixa comparada a outros países. Os sobreviventes atribuíram essa proteção à intercessão da padroeira. Quando voltaram, muitos foram até Aparecida agradecer. Levaram suas fardas, suas medalhas, suas armas. Deixaram tudo como ex-voto. Até hoje, há uma sala no santuário dedicada aos pracinhas da Segunda Guerra, com objetos e fotos dessa época. Outro momento marcante na história recente foi a visita do Papa Francisco em 2013. Foi sua primeira viagem internacional como Papa. Ele escolheu vir ao Brasil para a Jornada Mundial da Juventude e fez questão de passar pelo Santuário de Aparecida. Celebrou missa para mais de 150.000 pessoas. Ficou em oração silenciosa diante da imagem. Foi um reconhecimento internacional da importância desse lugar. Mas voltemos à questão essencial. O que Nossa Senhora Aparecida significa hoje? Para muitas pessoas, ela representa a esperança. Esperança de que dias melhores virão. Esperança de que existe alguém que se importa, que escuta, que intercede. Esperança de que não estamos sozinhos nas nossas lutas. Para outros representa a identidade. Ser devoto de Aparecida é fazer parte de algo maior. É participar de uma tradição que começou há mais de 300 anos e continua viva. É se conectar com milhões de pessoas que compartilham a mesma fé, os mesmos valores, as mesmas esperanças. E para muitos representa gratidão. Gratidão por bênçãos recebidas, por orações atendidas, por milagres vividos. Ir até Aparecida não é só pedir, é também agradecer. É reconhecer que a vida, apesar das dificuldades, tem momentos de graça. Agora, se você chegou até aqui, preciso te fazer uma pergunta. O que essa história muda na sua vida hoje? Não importa se você é católico, protestante, evangélico, de outra religião ou sem religião. A história de Nossa Senhora Aparecida nos ensina algo universal. Fé move montanhas, ou nesse caso, pesca peixes onde não havia nenhum. Aqueles 3 pescadores não desistiram. Continuaram lançando as redes mesmo sem resultados. E quando encontraram algo inesperado, trataram com respeito, com reverência. Não descartaram aquela imagem quebrada, achando que não tinha valor. Viram além da aparência. Viram o sagrado no que parecia abandonado. Quantas vezes nós desistimos cedo demais? Quantas vezes julgamos algo ou alguém pela aparência externa? Quantas vezes deixamos de ver o sagrado no comum, o extraordinário no ordinário? A história também nos ensina sobre restauração. A imagem foi encontrada quebrada e foi juntada.
Foi destruída em 1978 e foi restaurada. Nossas vidas também podem ser quebradas. Relacionamentos, sonhos, saúde, finanças. Mas há sempre possibilidade de restauração. Peça por peça, dia por dia, podemos ser refeitos. E nos ensina sobre comunidade. A devoção à Nossa Senhora Aparecida não é individual, é coletiva. Milhões de pessoas, de todas as regiões, classes, idades, unidas pela mesma fé. Num mundo cada vez mais dividido, polarizado, fragmentado, essa capacidade de união em torno de algo maior do que nós mesmos é poderosa. Antes de encerrar, quero te convidar a explorar mais histórias completas aqui no canal. Temos uma playlist inteira dedicada a personagens bíblicos, histórias de fé e eventos que marcaram o cristianismo. Clique no card que aparece na tela e continue essa jornada de conhecimento. Se este vídeo tocou seu coração de alguma forma, se te fez pensar, se te ensinou algo novo, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa história. E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos. A história de Nossa Senhora Aparecida é a história de um encontro. O encontro de 3 pescadores com uma imagem esquecida no fundo de um rio. O encontro de um povo com sua identidade de fé. O encontro do humano com o divino nas circunstâncias mais improváveis. E talvez seja isso que buscamos todos nós no fim das contas. Um encontro. Encontrar sentido, encontrar paz, encontrar esperança, encontrar a nós mesmos. A história de Aparecida nos lembra que esses encontros acontecem nos lugares mais inesperados, quando menos esperamos, de maneiras que nunca poderíamos imaginar. Basta ter olhos para ver e coração para receber.